Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Paysandu iniciando a busca pelo Penta da Copa Verde. O clube esse ano, pelo menos para mim, passou os objetivos muito claros. O Remo em preparação para estrear na Copa Verde com a casa vazia. A gente vai sentir falta do nosso torcedor, claro. E mais um jogador foi anunciado pelo Leão. Dessa vez, a novidade é para a defesa e vindo do exterior. Quer saber quem é? Se liga agora que o Esporte Cultura começou. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco por meio do nosso número WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Aqui estou mais um dia sobre o olhar da Jordana Krupanzer. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Vitória, para todo mundo que está em casa. E a Vitória Monteiro. Boa tarde, Boa tarde, Vitória. Matheus, Jordana e a todos que estão nos assistindo. Começamos o Esporte Cultura de hoje falando sobre o Paysandu, atual tetracampeão da Copa Verde. A equipe bicolor recebe o Porto Velho no estádio Bampará Curuzu. Bora conferir na reportagem. O maior campeão da Copa Verde vai entrar em campo em busca do penta da competição. Hoje, o Paysandu enfrenta o Porto Velho pela segunda fase do torneio regional, em jogo único no estádio Bampará Curuzu. Embora muitos jogadores tenham chegado ao clube neste ano, eles já entenderam a importância da competição na história bicolor. Eu compreendi, entendi e foi passado para nós, né? O clube esse ano, pelo menos para mim, passou os objetivos muito claros, né? Esse foi um dos motivos de eu ter aceitado o convite de ter vindo para cá, né? O que o clube planeja esse ano é coisas muito grandes, então eu quero participar, eu quero viver isso. E passaram para mim, sim, eu acho que é uma competição muito importante. O adversário da estreia é considerado desconhecido, já que fez apenas 2 jogos nesta temporada. E as informações do time de Rondônia são poucas. Apesar disso, a preocupação do elenco alviceleste é apenas com desempenho para garantir a classificação diante a fiel bicolor. Independente da equipe que nós formos jogar, nós temos que preocupar com o nosso futebol, com o que nós temos que fazer, com o que nós temos que melhorar, né? Porque a gente tem uma maneira de jogar e a gente tem que continuar jogando dessa forma, independente da equipe que for. Amanhã o Porto Velho, não temos grandes informações dele, como você bem disse, mas é fazer o que nós estamos fazendo, sair com a vitória, sair com a classificação, que é o objetivo do clube. Nós sabemos da grandeza do clube, sabemos que o objetivo é pensar grande e ser campeão. Após uma semana, o Paysandu volta a jogar em casa. A última partida dentro do estádio Bampará Curuzu foi contra a Tuna, pelo Parazão Bampará, no dia 28 de janeiro. Na partida que ficou marcada pela paralisação de quase 1 hora, por conta das fortes chuvas que caíram naquela noite em Belém. Agora, a torcida é que esta quarta-feira seja de tempo bom, para o elenco bicolor ter um rendimento dentro do planejado. Nossa equipe está começando a criar uma cara, né? Esse último jogo, inclusive, teve algumas alterações e tudo mais. Onde nós estamos começando a nos conhecer um pouco mais, né? Eu acho que durante muitos jogos seguidos a gente acaba não tendo muito tempo para treinar, se conhecer, mas eu acho que a nossa equipe vem conversando bastante fora do campo para ir acertando esses erros que vêm sendo cometidos. Então é trabalhar firme, trabalhar forte. Espero que não possa chover muito, né? Para chegar ao ponto de ter que parar o jogo, como aconteceu um jogo aqui dentro de casa, mas que a gente possa estar preparado mesmo, muito concentrado para fazer um grande jogo amanhã e sair com a classificação. Meio-campista Giovanni, que foi titular do Paysandu na derrota contra o Santa Rosa. Paysandu que vem na Copa Verde com um porto seguro, né? Tetracampeão do campeonato, no ano passado conseguiu vencer o Vila Nova por 10-0 no placar agregado e agora estreia contra o Porto Velho depois de ter vindo de uma derrota para o Santa Rosa no Parazão, Jordana. Exatamente. Acho que um Paysandu que, apesar de se sentir muito à vontade nessa competição, carrega a pressão de defender o título, sem dúvida. Um Paysandu que também vai ter muitas mudanças, jogou contra o Santa Rosa com uma equipe mais mista, uma equipe que estava poupando mais os jogadores. Acho que hoje a gente vê de volta Borazzi, a gente vê, sem dúvida, Rossi também no time para dar um pouco mais de ofensividade, para ser um Paysandu mais letal, mais efetivo nesse ataque.
é um Paysandu muito mais confortável com essa competição, mas com a pressão de defender o título e de se recuperar, porque querendo ou não, perdeu para que naquele momento era o lanterna da competição e isso acaba influenciando bastante, na confiança desses jogadores. É um momento ainda de adaptação do Márcio Fernandes, mas que agora começa a ligar um pouquinho o sinal de alerta, porque quando você vai defender título de estadual, título de Copa Verde, atual campeão, e aí você sai com uma derrota dessa, eu acho que acaba chamando um pouco a atenção, principalmente do torcedor. Mas acho que, honestamente, hoje o Paysandu sai franco favorito para o confronto. E sobre o Giovani, Vitória, acreditas que hoje ele pode ter mais tempo dentro de campo? Porque, por exemplo, na final da Supercopa ele jogou mais ou menos 60 minutos. Depois, na estreia do Paysandu no Campeonato Paraense, ele também atua cerca de 45 minutos, 50 minutos. Ele entra no segundo tempo. Contra o Águia, mais ou menos 60 minutos também. Daí, contra a Tuna, ele sequer entrou em campo. E na partida contra o Santa Rosa também saiu no meio do segundo tempo. Pode ser que nessa partida contra o Porto Velho ele ganhe mais minutos, ou pode ser que ele volte ao banco de reservas, como foi, por exemplo, na partida contra o Capitão Poço e no jogo contra a Tuna. É engraçado, eu até postei isso no meu Twitter no dia do jogo, que é inevitável comparar como faz falta um João Vieira no Paysandu, né? E o Giovani veio aí como esse substituto, né? Trabalha ali no meio de campo também, supostamente jogava mais ou menos ali da mesma forma que ele, e a gente está sentindo falta. Talvez o João Vieira estivesse mais tempo no Paysandu e muito mais entrosado. Já conhece as equipes do estadual, né? Foram 3 anos, acredito. Sim. 3 anos no Paysandu, já sabia como funcionava, conhecia as outras equipes. Eu lembro que logo no início do campeonato, um dos jogadores que chegou no Paysandu falou que é um campeonato novo para eles e a maior dificuldade é não conhecer, às vezes, alguns jogadores das outras equipes, porque você conhecendo, você sabe com o que você vai lidar em campo. E o Giovani seria essa pessoa no meio de campo para ajudar na criação, né, do time. O Paysandu caiu muito, né, nesse segundo tempo contra o Santa Rosa, que é outro ponto que a gente tem que analisar também, né, essa volta por cima do Santa Rosa precisava de um resultado e conseguiu os 3 pontos em cima do time que era favorito. Em relação à Copa Verde, o Porto Velho vem de 2 vitórias. Tem essa diferença de confiança também. O Paysandu vem de uma derrota, mas não estava com um time completo, digamos assim, né, em campo. O Márcio poupou alguns jogadores e o Porto Velho vem com essa confiança. Então vai ser um jogo muito interessante. Eu acho Vamos que de interação? tão nítido, rapidinho, essa falta do João Vieira e como isso ainda é um problema a ser trabalhado pelo Márcio Fernandes, que o problema do Paysandu muitas vezes no jogo é justamente a defesa, onde ele conseguia recompor mais rápido para cobrir os seus defensores, e hoje o Paysandu sente muito essa falta, né? É um ponto que todo mundo sempre analisa nos jogos, como a defesa ficou muito frágil sem o João Vieira, e o Márcio Fernandes ainda não conseguiu encaixar um esquema tático que tenha pelo menos 2 jogadores para suprir essa falta que ele faz. O Max Laduna pergunta se a Copa Verde não acaba sendo prejuízo para os clubes e se o baixo prestígio acaba comprometendo o reconhecimento também da competição. Acredito que não. Você tem um campeonato que você pode, talvez por estar no meio do estadual, existe essa questão de agenda, mas a Série B é um calendário corrido também. Então, o time, ele se adaptando o mais rápido possível para um campeonato brasileiro, melhor. E são times em diferentes níveis, digamos assim, de investimento, são várias diferenças, mas acredito que é importante até para saber como o clube vai atuar dentro do campo, né, no gramado. Em relação à vaga em Copa do Brasil, isso é muito importante também. A gente voltamos a falar do financeiro, que é um campeonato que ajuda muito, e não acho que seja um prejuízo. Bora lá na redação com o Renan, a gente segue falando sobre o Paysandu, que continua a venda de ingressos para o jogo de hoje contra a equipe do Boa Vista, do Porto Velho. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Matheus, Vitória, Jordana, a todos que acompanham o Esporte e Cultura. Pois é, o Paysandu segue aí com a venda de ingressos para esse confronto da Copa Verde contra a equipe do Porto Velho, logo mais à noite no estádio Bampará Curuzu. Os torcedores podem adquirir as entradas nas lojas do clube pela internet, além das bilheterias do estádio Bampará Curuzu, que vão ficar abertas aí até próximo às 8 horas da noite, quando acontece a partida. Os portões, para os torcedores que vão ao estádio da Curuzu, serão liberados a partir das 5 horas da tarde. Volto contigo aí no estúdio, Matheus. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Falando ainda sobre o assunto, hoje nós vamos fazer um concurso cultural aqui,
um par de ingressos para o jogo entre Paysandu e a equipe do Porto Velho. Nós vamos anunciar o vencedor do concurso cultural no final do programa e a gente vai daqui a pouco falar a pergunta para o torcedor, que é a seguinte: o resultado do último jogo do Paysandu na Copa Verde do ano passado, tá? Final contra o Vila Nova. Não é o resultado do placar agregado, é o resultado do último jogo do Paysandu na Copa Verde no ano passado. A gente segue o programa falando ainda sobre o Paysandu, que o Bragantino, enquanto o Paysandu joga hoje, o Bragantino, que vai ser o adversário bicolor no final de semana, se prepara para esse confronto lá em Bragança. Daqui a pouco a gente vai acompanhar informações do Bragantino, que vai jogar contra a equipe do Paysandu no final de semana. Vamos conferir. E agora é manter o foco. Temos um grande jogo aí domingo contra o Paysandu, um grande clube aqui do Norte. E estamos nos preparando muito bem para esse jogo de domingo. Sabemos que não vai ser um jogo fácil. Os dois clubes ali estão com a mesma pontuação, mas eu acho que a atitude que nós estamos tomando dentro de campo, a responsabilidade que nós estamos para jogar o jogo, eu acho que a gente vai se comportar bem nesse jogo aí e sair com esse resultado positivo aí. Gilear, que fez gol na rodada passada com a camisa do Bragantino. O Bragantino que reagiu muito bem depois de ter perdido na estreia do Campeonato Paraense. Perdeu para a Tuna por 2-1, depois conseguiu 3 vitórias seguidas na competição e hoje tem a mesma pontuação do Paysandu, Jordana. E chega em um ótimo momento, né? Um momento de confiança. Tem jogadores, por exemplo, de Gilear, que às vezes acabam se destacando, tem uma velocidade um pouco maior na partida, consegue imprimir isso muito bem. É um Robson Melo também, né? Na beira do gramado, muito experiente, conhece muito bem o Paysandu. Então é um jogo um pouco mais complicado. Se para o Santa Rosa a gente falava que talvez fosse um treino de luxo, o Santa Rosa acabou vencendo o Paysandu para jogar contra o Bragantino dentro do Diogão. É um pouco mais delicado para os jogadores que chegaram para o Paysandu agora, porque quem já estava aqui, ou o jogador que conhece muito bem o futebol paraense, ele sabe as peculiaridades de um gramado, aonde tem um buraco, onde não tem, onde pode jogar, onde pode explorar um pouco mais, onde pode colocar velocidade. Para o jogador que vem de fora, não. Então o Paysandu pode ter um pouquinho de dificuldade nesse aspecto e, claro, a linha defensiva mais uma vez pode sofrer com a velocidade do time adversário, que no caso é o Bragantino, que pode explorar isso muito bem. O Bragantino e o Paysandu que se enfrentaram na segunda fase do Parazão no ano passado e vitória. Naquela ocasião, 2 vitórias do Paysandu e no segundo jogo lá no Diogão, 2 gols do até então desconhecido Egir Garcia. É verdade, o pequeno, pobre, coitado. Então, vamos lá. O Bragantino, na verdade, falando do Paysandu, depois da derrota para o Santa Rosa, ele parou de ser aquele favorito absoluto. A gente até brincou, a Jordana falou, é um jogo treino e tudo. E quando chegou na hora do jogo, foi mais complicado. Falando em mando de campo, o Paysandu, quando joga na Curuzu, ele joga de uma maneira diferente. Isso é notável. E são 2 jogos fora de casa. E o Bragantino tem essa peça, né, falando da entrevista que o Gilear deu, é essencial. Ele chegou a ser artilheiro por um período do Campeonato Paraense de 2024, depois pediu para sair, tinha novas propostas, voltou para o Águia de Marabá depois na Série D. E em todos os momentos que esteve nos times paraenses, ele fez o que ele veio fazer. Então, é um cara que pode sim ser destaque nessa partida contra o Paysandu e ainda mais, como a Jordana mencionou, dentro do Diogão, estão acostumados a jogar lá com chuva, com sol, vamos gravar este DVD, como diria Joel. E é isso, vai ser, repito, um jogo muito interessante e o Paysandu já não é mais, dentro do que foi mostrado no último jogo, para mim, um favorito absoluto. A gente segue falando sobre o Campeonato Paraense porque o Caeté, com o técnico Léo Goiano, conseguiu estrear com vitória na competição. E o treinador falou um pouco sobre esse início no clube. Bora conferir. Aproveitar bem a semana para fazer com que a equipe entenda um pouco mais daquilo que a gente quer, que a gente tem como ideia de jogo. É um grupo extremamente comprometido, fizemos um grande jogo e a tendência é a gente seguir evoluindo como jogo de equipe e espera fazer um grande jogo no sábado novamente. Caeté que somou os primeiros 3 pontos no Campeonato Paraense, Jordana. Mas, embora estivesse passando por aquele momento ruim no campeonato, dava bons sinais, como, por exemplo, no primeiro tempo contra o Remo.
e agora culminou na vitória contra o Independente por 3-0 lá em Augusto Correia. É um time muito bem encaixado. Acho que Caeté e Capitão Poço têm uma campanha um pouco parecidas, apesar do resultado não aparecer antes dessa rodada. Conseguiam fazer jogos muito bem encaixados, jogos com bom desempenho dentro de campo. A equipe mostrava esse bom desempenho. Deu muito trabalho para o Clube do Remo, que naquele momento veio de goleada por 5-0, estava muito bem na competição. Então, o Caeté, que a gente falava que precisava evoluir um pouquinho mais para conseguir esse resultado, e mostrou. 3-0 é um resultado muito expressivo contra o Independente, que estava bem também na competição. Então, um resultado muito expressivo, teve mais efetividade no seu ataque, apareceu um pouco mais agressivo. É um time muito bem encaixado, que sabe ler muito bem o adversário. E eu acho que agora embala de vez, porque o Caeté sempre é uma equipe que consegue chegar ali no topo da tabela, fica entre o topo e o meio, mas consegue fazer um campeonato regular. Eu acho que a partir de agora, com esses 3-0, pode conseguir essa regularidade na campanha do campeonato de 2025. Caeté que vai jogar justamente contra o Capitão Poço na próxima rodada, jogo sábado, 3h30 da tarde lá em Augusto Correia, confronto direto nessa luta contra o rebaixamento por enquanto, Vitória. É uma loucura, porque eles estavam na lanterna, o Caeté, na verdade o Caeté e o São Francisco, estavam na lanterna do campeonato e no caso do Caeté tendo um desempenho bom dentro de campo. Óbvio que não tem gol, não adianta nada, né? Não tem ponto. Mas o Caeté deu trabalho para o Clube do Remo, muito trabalho. O Remo conseguiu depois, na verdade o Remo só conseguiu fazer um gol, finalizar, mostrar realmente esse ataque efetivo do Rodrigo Santana quando o time do Caeté estava cansado e o Carlos Pereira, que era o técnico na época, acabou fazendo umas trocas ali que não funcionaram muito bem. E no último jogo teve até o Alan, acredito, eu esqueci o sobrenome dele, que é complexo, eu tô com um apelido dele, tô com um apelido na cabeça do bichinho. E ele foi até destaque na rodada. Então, você tem um elenco que a gente já sabe que funciona bem. Voltamos a falar do jogo contra o Clube do Remo, porque o Clube do Remo aparentemente era o melhor elenco, o melhor plantel do Campeonato Paraense. E deu muito trabalho, o Caeté deu muito trabalho, não deixou as saídas de bola do Clube do Remo serem feitas, né, de forma efetiva. Então, é um campeonato que pode surpreender muito com essas equipes que estão embaixo da tabela. Já na Tuna, o foco é o clássico contra o Remo, que vai ser disputado neste domingo no Mangueirão. E a preparação está sendo feita de forma bem efetiva para a equipe tunante conseguir os primeiros pontos no clássico no Campeonato Paraense. Vamos ouvir. A gente sabe da qualidade do adversário, sabemos o quanto vale também, com o tropeço deles de ontem, passa-se a ser um jogo de 6 pontos, né? Temos a oportunidade de vencer e de repente encostar ou até passar o Remo, então sabemos que vai ser um jogo difícil, mas também sabemos o quanto a gente é forte dentro da nossa casa e o torcedor jogando junto com a gente. A Tuna que vai disputar o terceiro clássico na temporada e o segundo no Campeonato Paraense, Jordana, e por enquanto não conseguiu sequer empatar esses jogos. Foi derrotado em ambas as partidas pelo Paysandu, agora vai encarar o Remo no Mangueirão. A primeira partida contra o Paysandu foi bem abaixo, a segunda partida já foi uma partida mais interessante, com mais equilíbrio da Tuna. Contra o Clube do Remo, acho que a gente vai ter uma das partidas mais interessantes desse campeonato. Uma Tuna que evoluiu muito, que conseguiu conquistar uma organização dentro de campo, de ter um pouco mais de sistema tático, mas ter mais efetividade, principalmente nas suas laterais, explorando os destaques que tem, como o Jaime, o Alex Silva, o Gabriel Furtado, então nem se fala. Se a gente for lembrar do ano passado, do jogo, da fase de grupos era Remo e Tuna, que foi no Baenão, foi um dos melhores jogos do campeonato facilmente. A Tuna acabou vencendo dentro do Baenão, com pênalti para os dois lados, com Gabriel Furtado brilhando. E a gente vai ter um Clube do Remo que vai querer mostrar um pouco mais de efetividade e organização por conta da partida contra o Capitão Poço, e uma Tuna que vai com tudo, sem dúvida, porque vai ter o mando de campo e precisa pontuar. Ainda falando sobre o clássico, foram definidos os detalhes dessa partida da quinta rodada do Parazão Bampará
e o Renan vai trazer todos esses detalhes diretamente lá da redação. Exatamente, Matheus. Foram definidos data, horário e local desse clássico entre Tuna e Remo pela 5ª rodada do Parazão Bampará. A partida será no domingo, às 6 horas da tarde, no Estádio Olímpico do Pará ou Mangueirão. Lembrando que esse jogo é de mando da Tuna Luso Brasileira e os detalhes aí da venda de ingressos serão divulgados pelo clube ainda hoje. Volto contigo aí no estúdio, Matheus. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Depois de uma certa indefinição a respeito do dia, do horário e do local, finalmente houve uma decisão em relação ao clássico entre Tuna e Remo, domingo, 6 da tarde, no Mangueirão. Clássico, horário de clássico, dia de clássico. O local também é muito bom. O executivo da Tuna chegou a falar sobre isso anteriormente, que para a Tuna seria muito melhor mandar no Souza, mas aí tem a questão do calendário do Remo, que precisa ter um tempo de intervalo entre a Copa Verde e o estadual. Mas que bom que a gente vai ter esse espetáculo, né? A torcida do Remo já deixou muito claro que vai estar presente, né? Vai apoiar o time. O time está bem no Campeonato Paraense, empatou contra o Capitão Poço em um jogo, né, até equilibrado em certo ponto na última rodada. E é clássico, né? O que falar de clássico? Eu sou a maior defensora que, não sei como o Inácio vai começar esse jogo, da entrada do Alex Silva como titular, porque quando ele entrou no jogo contra o Paysandu, ele deu muito trabalho para o Paysandu. Foi aí que a Tuna começou a aparecer no ataque com a entrada dele. Então, espero que essas mudanças ocorram para o melhor resultado. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura, a gente já volta com outras novidades do esporte. Não sai daí. Já estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre justamente o Remo, porque a equipe azulina vira a chave nesta semana para estrear na Copa Verde e sem um aliado importante fora das 4 linhas. Bora conferir na reportagem. Levantamento na grande área, toque de cabeça! Um gol e uma bronca por um quase gol. Seria o lance da nossa vitória, né, cara? Seria o lance do nosso 100% na competição. Eu revi umas 10 vezes esse lance e até agora eu não estou encontrando impedimento. Sei que sem a ferramenta do VAR ali que deu complicação durante o jogo é difícil, mas acho que aquilo ali no olho dava para ver que não estava impedido, cara. Mas graças a Deus o primeiro foi validado. O duelo entre Remo e Capitão Poço ficou marcado por 2 fatores. Primeiro, pelo VAR, que parou a partida por 20 minutos e não foi mais utilizado por conta de falha técnica. E depois pelo placar de 2-2, que manteve o Remo invicto no Parazão Bampará, mas sem o 100% de aproveitamento. No futebol hoje não tem time bobo mais, então vai ser uma dificuldade extrema a cada jogo. Mas sentimento de frustração, cara. Sentimento de frustração, porque a gente sabe que a gente jogou melhor, a gente teve as melhores oportunidades e acabou saindo com empate, né? Um empate com sabor de derrota, na verdade. Porque a gente queria a vitória, a gente sabia da nossa condição. Mas Parazão Bampará à parte, o Remo foca agora na estreia na Copa Verde. Nesta quinta-feira, a equipe azulina vai encarar o São Raimundo de Roraima pela segunda fase da competição. E desta vez o torcedor não vai estar nas arquibancadas do estádio Bampará Baenão, por conta da punição que o clube sofreu pela confusão dos torcedores na partida com o ABC na Série C de 2024. Fator extra que o elenco do Remo vai precisar superar. A gente vai sentir falta do nosso torcedor, claro, que nos apoiam ali os 90 minutos, fazem total diferença dentro do jogo. Mas, como você falou, é uma competição nova, é uma competição que não admite erros, então tem que ser erro zero para a gente poder sair com resultado positivo, sair com a nossa classificação e com mais confiança para os próximos jogos. Maxwell, que tem 2 gols com a camisa do Remo, começou a temporada como titular, já na partida, na 3ª rodada do Campeonato Paraense, perdeu essa vaga no time titular. No jogo contra o Capitão Poço, entrou no decorrer do segundo tempo. E hoje, Jordana, o ataque do Remo tem sido bem produtivo no início do ano. Todos os jogadores já fizeram pelo menos um gol.
Sim, eu acho que pode ter ainda mais essa rodagem, né? Esse aproveitamento do Rodrigo Santana. Tanto o Remo quanto o Paysandu são franco favoritos para os confrontos da Copa Verde nessa fase, mas um clube do Remo que hoje deve vir um pouco mais sólido, com uma equipe titular, quem sabe, do Rodrigo Santana, aquela que a gente estava vendo lá no início do Parazão, nas primeiras rodadas, uma equipe mais segura, mais entrosada, que tem um grande poder ofensivo. A gente lembra que a partir de agora tem que ter mais efetividade, tem que conseguir chegar criar oportunidades como criou, mas finalizar, conseguir o gol. Acho que um clube do Remo definitivamente muito mais agressivo e ofensivo do que a gente tem visto no Parazão e que deve trabalhar um pouco mais essa saída de bola. Acho que é isso que o Rodrigo Santana está programando para esse jogo. E vamos seguir falando sobre o Remo, que anunciou mais uma contratação para a sequência da temporada. E o Renan Melo, lá da redação, vai dizer para a gente qual é essa contratação azulina, 13ª do Remo em 2025. Exatamente, Matheus. O Remo anunciou mais uma contratação para essa temporada. O lateral esquerdo, Alan Rodrigues, é a novidade do time azulino para 2025. O jogador paraguaio de 24 anos é formado pelo Cerro Porteño, onde ficou de 2017 a 2022, ou seja, aí 6 temporadas. Na temporada 2023, ele foi transferido para o Rosário Central da Argentina, onde ficou aí até a temporada 2024, ou seja, a última temporada. E em 2024 foram 28 jogos e 1 gol pelo time argentino, além de ser campeão da Copa Liga Argentina. Aí mais uma novidade para o Leão Azul Paraense, que anuncia um lateral esquerdo. Volto contigo, Matheus. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Segundo país dele na carreira, 3º clube apenas do lateral esquerdo de 24 anos. Jordana, ele vem para ocupar uma posição que o torcedor do Remo vinha pedindo muito nesse início do ano. O Remo começou com o Sávio jogando na lateral esquerda, ele que conseguiu render mais como um zagueiro pela esquerda no ano passado. E no jogo contra o Capitão Poço começou com o Cauã na posição. Agora é um lateral esquerdo que ele não tem tanta característica do jogo do Rodrigo Santana. Ele é mais defensivo, ele não passa da intermediária, ele não consegue fazer ultrapassagem. Ou seja, ele não é aquele lateral mais agudo como a gente está acostumado a ver com o Rodrigo Santana, que vai mais para frente, que tenta mais cruzamentos, ele não tem essa característica. O que é bom, ele é um lateral zagueiro, ele é um lateral de imposição física, ele é um lateral mais defensivo. Agora, não vem um bom momento, ele foi mais banco do que titular na temporada passada, não foi uma boa temporada, mas é muito novo, não tem histórico nenhum de lesão. Se tem, foram lesões muito pequenas que não tiraram ele por muito tempo dos relacionados ou de jogo. Vitória, o Remo que contratou muitos defensores para a temporada. Foram 4 zagueiros, agora um lateral esquerdo. De que maneira acreditas que ele pode ganhar espaço no time titular do Rodrigo Santana? Ou hoje ele é reserva do Sávio na posição? Ele precisa primeiro se adaptar ao ritmo do Rodrigo Santana e ao futebol brasileiro, enfim, de forma geral, paraense. O Alan, ele sempre foi um jogador ele ficou muito tempo de banco na última temporada. Como a Jordana falou, ele atuava muito mais na defesa, tanto que ele não tem tantas assistências no histórico dele, não ajudava tanto nessa parte. Mas o futebol argentino, de uma forma geral, ele é muito físico. Os jogadores têm esse costume, então isso pode ajudar, inclusive até em questões de temperatura, de situações de clima e de gramado aqui no estado. Então, talvez para o Rodrigo dar essa mescla, misturar os jogadores e conseguir adaptar, o Rodrigo tem isso, ele consegue adaptar um jogador. A gente já percebeu isso desde o ano passado. E ele pode ser até um coringa dele, obviamente com todo esse trabalho, com toda essa efetividade. Uma curiosidade, ele jogava no Rosário Central e o Matias Cavalieri do Paysandu jogava no Newell's Old Boys. Né, ele era da base. Na época, eles chegaram até a ter um momento de confronto no clássico, que é um dos maiores clássicos da Argentina, mas eles não entraram, os dois estavam no banco. Mas já se conhecem. Mas podem se enfrentar no reparo. Já tem um não fala comigo que eu sou do rival, entendeu? Acho isso que é muito são dois interessante. agora, né? Até porque no Remo agora tem o Alvarino, que é argentino, e o Paysandu tem o Quintana, que é uruguaio, que também tem uma rixa muito grande, né?
Eu quero ver o atraque. Jordana, obrigada pela participação, obrigada, Vitória. E antes de eu encerrar o programa, eu vou anunciar o nome da vencedora, tá? Foi a Cacilda Costa que acertou o placar entre Paysandu e Vila Nova, o último jogo do Paysandu na Copa Verde do ano passado, 4-0. Olha aqui, ó. O par de ingressos você pode buscar aqui na recepção da Cultura até 5 horas da tarde, tudo bem? Esporte Cultura chega ao fim, você fica agora com Sem Censura Pará. Tchau.